Então olha só, vamos falar agora de função de transferência envolvendo os blocos, tá? Os diagramas de blocos. Como eu falei, né? Esse aqui é o slide que eu trouxe lá daquela aula, da aula anterior, que envolve, né, o sistema, né, no qual a gente tem, né, como definir, né, uma solução para as equações diferenciais, levando em conta, né, um sistema S aqui, uma função de transferência, g de S vezes, né, uma função de entrada, o de S, né. Essa é uma forma também da gente definir solucionar, né, problemas de sistemas físicos, sistemas às vezes complexos, né, através desse tipo de modelagem, né. Ficou repetido o slide, esqueci de tirar. Então olha só, envolvendo agora as operações, como eu falei, existem então as operações envolvendo os famosos aí diagramas de blocos. E aí tem aqui a blocos em cascata, que seria também um sistema que a gente pode falar, né, como um sistema, né, em série, né. O pessoal está acompanhando aí? Comecei, nem perguntei, né? Sim? Ok. Então, esse é um sistema em série. Então, o que isso quer dizer, né? Quando a gente tem dois blocos, tá vendo? No qual esses blocos representam sistemas, né? Subsistemas, a gente pode dizer, lembra lá a gente tinha, né, por exemplo, o controlador junto com o transdutor, né, lá no diagrama, naquelas primeiras aulas que a gente fez, né. Então pode ser que você tenha dois sistemas, né, para que você tenha aqui a variável de saída. Então nesse caso é chamado de subsistemas em cascata, né, ou em série, onde você pode representar esse cara como quando você tem então funções em série, né, essas funções em série elas podem ser representadas como a multiplicação dessas funções, tá bom? Então, como eu tenho G1 de S G1 de S em seguida G2 de S, né, eu posso representar, né, esse Gzão de S aí como um só, né, só para ilustrar, né. Eu vou explicar com mais calma, galera, que eu fiz ali no meu na lousa, né, no quadro, nos próximos slides, mas eu vou colocar aqui só para vocês irem pegando a ideia da coisa, tá? Ou seja, que a gente teria então um GS, né, que é um G de S resultante, né? Da mesma forma que a gente faz lá em vocês devem lembrar lá, né, de física, né, quando tem resistor equivalente, né, quando tem molas equivalentes também, né, você deve talvez ter visto, né, você tem um conjunto de molas, né, você tem um conjunto de resistores, e aí você prova, se eles estão em série, você tem o que então? O nosso G de S ele vai ser exatamente a multiplicação, basta você multiplicar os dois, né, tranquilo, né? Ou seja, você pode reduzir esses dois blocos, né, em um só, né, essa é a ideia, tá bom? Então, quando eu tenho aqui também esses blocos em paralelo, né, que é chamado bloco em soma, eu tenho também a possibilidade de reduzir esses dois blocos, né, G1 e G2, que estão em paralelo. Agora, então, você tem um sistema de entrada, ocorre, então, a separação do sinal, depois tem aqui um ponto, né, que a gente vai definir como, já vou definir para vocês, né, cada parte, né, do meu diagrama, o que representa. Então, esse ponto de soma aqui, né, que pode ser na verdade também um ponto de subtração, né? Fala soma porque
Obviamente a gente sabe que eles são o raciocínio, né, a lógica é a mesma para soma e subtração, quando eu levo em conta, por exemplo, que o sinal está entrando, né, com sinal positivo, né, ou está entrando com sinal negativo. Então, como que eu represento, né? Novamente, eu consigo representar esse bloco, né, como uma soma, né? Agora, né, então como eu estou com os blocos em paralelo, ao invés deles estarem em série, né, o meu G de S resultante vai ser exatamente a soma, né, das funções de transferência de cada bloco. Tá bom? Então, ou seja, o G de S equivalente, né, vai ser representado apenas por um bloco, e a gente pode fazer isso, né, dependendo do sinal de entrada aqui. Se o G1 entra com sinal positivo, ele é positivo aqui, né, positivo aqui. E se G2 é positivo, ele também é positivo. Se for negativo, muda o sinal, né? E aí a gente fica com sinais modificados. Eu vou falar isso, né, com mais calma representado ali no sistema. Aqui então, quando a gente tem um sistema realimentado, né? Lembra que a gente tinha esse sistema realimentado, né? O sistema realimentado, galera, ele envolve o que? Uma variável de entrada, R de S. Aí esse R de S ele passa pelo sistema, né? Aqui o sistema faz então o processo, né? E aí tem uma variável de saída que é chamada C de S. Caso tenha uma realimentação, né? Ou seja, tenha uma alteração, né? Devido a esse link que existe entre, né, o resultado, né? A variável de saída e a variável de entrada, eu tenho aqui então uma alteração no sinal, que entra exatamente aqui nesse ponto de soma, né? Aqui é chamado ponto de derivação, né? Já vou explicar isso, já está nos slides ali. E aí eu vou ter agora um E de S. O E de S está relacionando exatamente o H de S, o H de S e o R de S. Tá bom? De que maneira eu vejo isso? A função então para um sistema realimentado, né, ela pode ser calculada dessa maneira, né? Quando eu tenho então uma função, né, a C de S é a função de saída, G de S é o sistema, né, e E de S, né, é a variável de entrada aqui depois de passar por esse ponto de soma aqui, né, dessa região que ocorre então essa, né, essa relação, né, entre o sistema realimentado e a variável de entrada. Então, o que é E de S? O E de S vai ser exatamente, né, o R de S, né, que é a variável de entrada, menos esses dois, né, porque o sistema ele vem desse lado. Para que ele volte, né, para o início, então você teria então o C de S, né, que é o que está saindo, vezes o valor, né, que foi então reincorporado aí, né, no meu sistema. Então esse valor HS vezes C de S vai ser então subtraído aqui, o R de S subtrai esse valor, né, e aí a gente chega nessa expressão, tá? Daqui pra cá, galera, eu vou resolver lá nos slides, tá? Não vou começar a falar aqui não, porque, né, nem tem espaço, mas e lá também já está feito, tá bom? Como que a gente chega, né, dessa expressão, dessas duas expressões, chega no valor final, né, que é para um sistema realimentado, quando eu tenho então, qual é a função de transferência para o sistema realimentado? Ele vai ser a função de saída, C de S, dividido pela função de entrada. Em termos, né, de cada bloco, eu posso dizer então que o G de S, né, que é a minha
que é o meu sistema, a minha função de transferência, sobre quem? 1 mais, aqui tem um detalhe, né? Porque aqui está menos, eu vou explicar lá, né? Porque quando aqui é menos, aqui é mais, né? Eu vou explicar essa pegadinha aí. Então, se aqui fosse mais, aqui seria menos, né? Aqui nesses slides não está tão completo quanto lá onde eu detalhei, tá bom? E aí você pega então o G de S, né, vezes o H de S, então você determina quem é a sua função de transferência para o sistema realimentado. Mas vamos seguindo, isso aí é só para a gente resumir. Olha só, no diagrama de blocos, a gente tem vários, né, dispositivos, né, temos aí uma série de... pessoal, eu me perguntei, alguma dúvida até aqui? Desculpa, eu passei meio batido. Posso seguir aí, Roberta, Stephanie? É um sisteminha envolvendo... Pode, né? Vamos seguindo, porque eu vou explicar com mais detalhes essa parte aqui. Isso aqui eu coloquei porque está bonitinho, né? Está escrito aí de forma, né, vamos dizer assim, mais, né, organizada, né? Porque no meu quadro ali eu escrevo, minha letra é uma beleza, né? Então eu gosto de colocar uns slides mais, né, umas figuras e tal, mais bem feitas. Muito bem, então aí no diagrama de blocos a gente tem todos os dispositivos, ó. São sistemas de entrada, né, um transdutor, né, você tem aqui uma variável de entrada RDS, e tem então um input de transdutor que já gera um primeiro sinal, né, de um processo aqui. Ele pode então ter um chamado aqui, né, ponto de soma, né, como a gente vai definir, e depois ele passa de novo com o transdutor, né, aliás, com o controlador, né, depois gera então um resultado na planta, né, que implica, né, sobre um motor aqui numa planta, que vai gerar minha variável de saída C de S, né, que é o output. Caso tenha então algum valor a ser aferido ali, ser corrigido ali, né, esse sinal vai ser passado, né, por um sistema realimentado aqui, né, um novo transdutor que vai alterar, né, vai voltar aqui no início do sistema, ou seja, um sistema com malha fechada, né, dessa maneira, os elementos, né, que envolvem o meu diagrama de blocos são basicamente chamado ponto de soma, né? Aqui então a gente tem um x de s que pode ser dado como uma variável de entrada. Tem aqui um ponto de soma, aí tem mais ou menos, né? Mais ou menos pode ser que o sinal seja positivo, seja negativo na entrada. E aí depois x de s mais x de s, né, mais z de s, ou menos x de s menos z de s entram no bloco, né? Por quê? Porque existe essa relação entre x de s e z de s envolvendo os sinais deles, tá? E aqui a gente tem um ponto de soma, ou seja, ponto de soma é onde liga, né, tanto o que vem do sistema realimentado, né, ou de outra parte, para seguir novamente dentro do sistema. E aqui um y de s, né, e aqui chamado ponto de derivação, ou seja, ponto de derivação é quando depois de sair do subsistema aqui, ele, né, pode ser dividido, né, para que ocorra aqui outro processo de realimentação. Então são esses três importantes pontos, né, ponto de soma, bloco e ponto de derivação. A gente vai falar bastante disso. E aqui em cima, né, o sistema básico, né, galera, para que a gente tenha então uma função de transferência G1, né, a gente depende da função de entrada e da função de saída. Então, olha aí, como eu falei lá naquele slide, o que seria então meu diagrama, minha redução envolvendo blocos em série? Como eu falei, você tem então um G de 1, né, e um G de 2, são dois subsistemas que estão em série. Como é que eu represento isso? Bom, basta fazer, né, a multiplicação dessas duas funções. Então eu teria então um G resultante, né, chamado de G1, G2, Gs. Né? Ou seja, aqui a minha função agora, galera, ao invés de ser só G, né, seria G2 vezes G1.
vezes a R de 1. Então isso aqui é importante a gente detalhar já. Ou seja, aqui, né, e aqui um ponto importante para ser colocado, que a função de transferência resultante é o produto da função de transferência dos elementos. Isso em série, tá bom? Sem problemas, né? Olha só, então o diagrama agora para um sistema em dúvidas aí? Então olha só, a redução envolvendo blocos em paralelo agora envolve quem, né? São 3 blocos. Baixar o arquivo, Roberto? Você quer que eu coloque logo lá no Canvas? Aí você vai abrindo, né? Como assim? Vou colocar para vocês baixarem? Setinho embaixo? Como assim? Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Então, galera, olha só. Como eu tenho, né, agora um diagrama de blocos em paralelo, cada bloco desse, né, ele vai ser representado, né, de uma forma só, né, que vai ser então um bloco resultante. Esse bloco resultante ele é exatamente a soma, só que a soma envolve quem? O sinal, se é positivo, se é negativo, que entra aqui no meu ponto de soma, né? Então olha só, eu tenho que G1 é positivo, então é mais G2 que também é positivo, menos G3 que é negativo, certo? Então olha aí, enfim, né? A minha função, que é a função resultante aqui, né, desses 3 blocos em paralelo, né, é a soma da função de transferência desses blocos. Ou seja, né, basta a gente somar observando apenas o sinal de cada um. Né? Tá aqui, né, então y de S vai ser representado com G de S resultante, né, dessa maneira aqui. G1 mais G2 menos G3, né, já que o G3 é negativo. Tá? Nesse caso, tá? Se fosse positivo, seria positivo, né, galera? É só para exemplificar. Né? Vezes R de S, que é a minha função de entrada. Continuando, agora vamos para o sistema envolvendo redução de uma realimentação. Esse aqui é um pouco mais complicadinho, porque a gente gera uma fórmula, né, que a gente vai sempre determinar, vai sempre aplicar essa fórmula, né, da realimentação quando nos depararmos com um sistema como esse aqui, né, ou seja, envolvendo um sistema em série, né, um conjunto em série, em paralelo, e o que está em paralelo também está em série. E aí envolvendo quem? Um sistema realimentado. Então prestem bem atenção aí. Tá? A gente vai fazer uma álgebra de blocos aqui agora, uma operação com blocos. E essa parte precisa já da atenção de vocês. Olha só, então é um sistema um pouco mais complicadinho, né? Perto do que a gente vai fazer. Vocês vão ver que ele ainda é simples, mas a gente sabe que então tem o sistema R de S, que é um sinal de entrada, passa por um ponto de soma, gera então um outro, né, sinal, né, agora modificado para entrar no controlador, passa pela planta e sai o resultado do CDS. Né? Caso esse resultado do CDS seja alterado novamente, então ocorre a realimentação, que passa por um H1 e um H2 de S e entra, né, novamente no sistema, né, para ser alterado e passar novamente, né, pelo controlador e pela planta.
podemos simplificar então exatamente quem, né? Temos aqui o G2 e G3, que são subsistemas em série, né? Então vamos reduzir os dois, tanto esses dois, G2 e G3 e H2 e H1, né? Podemos simplificar esses caras. Simplificando de que maneira, né? Sabemos que em série esses dois vão ser multiplicados, não é verdade, galera? Então vai ficar G2 vezes G3, né? E aqui embaixo fica H1, né? Como o sentido do sinal vem daqui, né? Vem da direita para a esquerda, fica H1 vezes H2. Né? Simplificando, nós vamos ficar com um G de S, né? Resultante, né? E um H de S resultante, né? Então olha só, aqui agora a gente tem a planta e o controlador tudo junto, né? Aqui a gente tem o feedback e o transdutor todo junto também. Com isso, o que a gente vai ter? O que envolve, né, essa modificação? Aqui a gente já fez a alteração, mas a gente tem. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar logo. Algumas coisas a gente tem que ir ajeitando, né? Então o G de S é igual a G2 G3 e meu H de S é H1 de S H2 de S. Tá bom? E né, lembrando lá da nossa análise que é feita com relação ao sinal, né, geral, né, do sistema, que é o que? Que CDS é o sinal de saída, é a variável de saída. O E de S é o que? É um sinal que envolve, né, essa relação entre R de S e agora que eu vou chamar de B de S, que é o que? Quando eu tenho então C de S aqui, ele volta, né, passa pelo realimentador, e eu vou falar que existe então um sinal chamado B de S que vai passar pelo ponto de soma. E esse E de S aqui, ele é exatamente quem? Ele tem essa influência do B de S e do R de S, né, como a gente já viu. Então vai ser o seguinte, o E de S, né, vai ser então o novo sinal, né, vezes a função de transferência. Então aqui é o padrão, né, é o valor padrão. E quem que é B de S? Como eu falei, B de S vai ser o valor, né, que está saindo, né, do sistema, mas que passou pela realimentação, H de S. Esse E de S, então, só para a gente conseguir raciocinar a respeito disso, o E de S ele vai ser quem? Levando em conta, né, os valores aqui que existem dentro que estão entrando no sistema, R de S, né, ele vai ser subtraído desse valor da realimentação, tá bom? Então esse é o valor de E de S. Tudo bem? Tudo bem até aqui, galera? Estão me ouvindo aí, né? O sistema hoje está ajudando também, né? Graças a Deus, nem reclamar. Não caiu nem nada. Então, beleza. Agora a gente sabe quem que é B de S, sabemos quem que é E de S. Então, olha só. Vou repetir esse slide. Deixa eu repetir o que eu incluí aqui. Ficou repetido. Então olha só, como a gente viu, né? Aqui só pegando aquelas três fórmulas anteriores ali, né? Ó, C,
Então o que a gente vai observar, pessoal? Que já que E de S, tá vendo? E de S é R de S menos B de S, eu vou jogar ele aqui dentro, hein? Certo? Porque eu quero achar quem? A função de saída. O objetivo sempre é esse, né? Achar a função de saída. Né? Claro, envolvendo as funções de transferência, né? A gente está falando de funções de transferência, mas a função de saída ela vai ser o meu resultado, né? Esperado, né? Aquilo que a gente vai querer às vezes determinar para o problema. Então vamos lá. E de S vai ser R de S menos B de S. E quem que é B de S? É esse cara todo aqui em cima, né? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer com cuidado ali no próximo slide. Que então a gente substitui, né? E de S aqui dentro. Então C de S vai ser R de S menos B de S, né? Vezes G. E quem que é B? B é exatamente C vezes H. C vezes H. Então, R de S vai ficar menos C de S menos H de S vezes G de S. Multiplicando tudo, né, de forma, né, distributiva aqui, né, vai ficar R vezes G menos C vezes H vezes G. Agora, lembrando que a gente tem que definir quem que é C, né, quem que é C de S. Passamos o C vezes H vezes G para o outro lado, fica positivo, está aqui. Né? Isolamos aqui o C de S, fica então 1 mais G vezes H. E do outro lado fica R vezes G. Passa dividindo, né, para definir quem que é o C, o que a gente vai ficar? Aliás, a gente passa ele dividindo, mas a gente quer quem, né? A gente quer exatamente a função de saída sobre a função de entrada, que é exatamente, né, envolvendo a minha, né, que seria aqui a minha função de transferência. Lembra que quando eu tenho essa relação, galera, eu tenho a chamada função de transferência, né? Muito grande. Ué, cliquei fora. Então, que é exatamente quem? CS sobre R de S. Para um sistema realimentado, galera, para a gente reduzir, ou seja, se eu tenho lá um bloco em cima e embaixo tem um bloco realimentado, eu posso representar ele então como esse, ó, já que G de S é o bloco de cima, né, tá aqui, e o H de S é o bloco de baixo, beleza? Tudo bem até aí? Podemos seguir, né? Só para ver se está conectado aí, ok. Dúvidas, galera? Acho que ali ficou... Aqui é só um resumo do que eu falei, ó. Então, olha só, quando eu tenho, né, um sistema, né, no qual era em série aqui em cima, aqui também era em série, a gente reduziu em um só, né? Ficamos então com um cara, né, apenas ele em série, né, que é o valor resultante. Basta a gente fazer, tá vendo? O input é R de S e CS é o output, né, a saída. Basta a gente fazer, porque a minha função G de S no numerador, 1 mais ou menos G de S vezes H de S. Agora tem um detalhe, prestem bastante atenção. Repare que aqui, ó, quando eu tenho menos aqui em cima, eu vou ter mais aqui, certo? E quando eu tenho menos, eu tenho mais, certo? Ou seja, quando a minha função ela entra aqui no ponto de soma com sinal positivo, aqui vai ser sinal negativo,
E quando ele entra com sinal negativo aqui dentro, ele vai ser positivo na expressão, na função. Tá bom, galera? Então, eu vou detalhar isso agora no próximo slide, ó, para ficar bem claro, hein? Ou seja, retroação negativa, ou seja, o sinal aqui é menos, aqui na fórmula é positivo. Retroação positiva, ou seja, entra positivo aqui na forma, aqui no diagrama, na fórmula é negativo. Ficou claro aí? Legal. Tranquilo, né? Tá bom, vamos seguindo. Então, olha aí, pra gente resumir, né, a ópera, por enquanto, é o seguinte, ó, a redução de uma realimentação, né, que a gente acabou de ver, mas envolve o quê? Quando a gente tem uma redução de realimentação, a gente está falando de um sistema de malha fechada, né, galera? É só pra gente relembrar. E quando a gente tem a função de transferência malha aberta, basta a gente fazer o quê? Multiplicação dos sinais, né, que é exatamente um sistema envolvendo uma malha, né, pode ser então aberta ali, né, com aquela característica, pode ter então uma função em série, em paralelo, mas sem realimentação, tá? Então, só para relembrar, beleza? Então, vamos fazer agora um exercício, né? Pra gente parar com só com essa parte conceitual. Então, esse aqui é um exercício, né, que eu preparei para vocês, que envolve, deixa eu aumentar aqui, que envolve então essa parte de operações com blocos, tá bom, galera? Você deve estar pensando, por onde eu começo? A gente tem um sistema, então, com entrada, um ponto de soma, outro ponto de soma, temos aqui um sistema em série, né? Subsistema em série, depois realimentado. Aí quando vai ter a saída, ele além de ter essa parte, ele também é realimentado, ele possui, ele está em paralelo aqui, né? O sistema fica em paralelo, tem outro ponto de soma, um ponto de derivação. Então aqui tem um ponto de derivação, né? Aqui tem um sistema que é também de derivação, mas envolve uma separação em paralelo, né, do processo. Então, e aqui o sistema de saída. Esses aqui são os pontos envolvendo exatamente o meu processo de realimentação, que é H1 e H2. Né? Vamos fazer com calma. Então, de cara, olha só, o que a gente faz primeiro, né? Como eu falei, vamos pegar esses dois aqui, que são os primeiros, né? A gente coloca isso tudo como uma função de transferência resultante, que é um G de S, né, em série, que a gente sabe que é quem? É G1 vezes G4. Né? Tem 2 G1? Eu fiz aqui, G1, G2, aqui era para ser G3, né? Eu estou carregando. Depois eu conserto isso. Mas enfim, aqui fica então, eu fico então com
já um sistema resultante, né, que seria os dois blocos em série. E ainda consigo, e aí preciso visualizar mais uma coisa, né? Agora tem um sistema que está, na verdade, aqui em realimentado, né? E eu preciso também simplificar isso. Como é que eu simplifico? Né? Eu já vou aplicar então aquela fórmula que a gente acabou de ver, né, galera? Que é envolvendo quem? A realimentação. Então, olha só, observe que o sinal de realimentação aqui no ponto de soma, ele entra positivo, tá bom? Então, se ele entra positivo, né? Aqui no meu sinal, né? Tá vendo aqui a fórmula? Ó, lembrando que, né, então a gente tem que CS sobre R de S, né, a gente sabe que envolvendo apenas essa parte, né, a gente precisa reduzir esses dois. Então vai ficar como? Em cima, no G de S, a gente sabe que é G1 vezes G4, né? Embaixo, como o sinal é, aqui faltou colocar, né? Deixa eu colocar aqui. Então tem aqui menos, né? Também, quando é menos. Então a gente sabe que em cima vai ficar G1 vezes G4, tá aqui, né? Tá aqui. E embaixo fica 1, quando aqui é mais, na fórmula fica menos. Menos quem? H1, né? Que é o sinal realimentado, vezes G, né? Que é a função resultante, que é G1 vezes G4. Tudo bem, galera? Até aí? Visualizar que aqui eu consigo reduzir, né, esse cara? Ou seja, aqui vai ficar um G, um resultante aqui, né? Um fator resultante aqui. E aí? O que vocês estão achando? Tá complicado? Não é tão difícil, né, galera? Não é... Assim, claro que tem, né, uma parte mais complicadinha às vezes, né, mas... Sim. A gente tem que fazer exercício pra ficar claro, né? Então vamos lá. Agora a gente já conseguiu simplificar. Vamos para mais uma parte. Então a gente simplificou, já colocamos aqui dentro desse blocão aqui, ficou esse, né, todo esse, como posso dizer, né, esse conjunto aí, né, de G, G1, G4 sobre 1 menos H1, G1, G4. Agora vamos fazer a outra parte, né? Fazer a outra parte, que é envolvendo, né, tá aqui G1, G2, né? Mais um G1 ali, G2. Nesse caso, está em paralelo, a gente consegue identificar que... Ah, não, é G2. Tá, pessoal, desculpa, deixa eu acertar logo aqui. É G2, G3. Aqui é G3. G2, G3, né? Pronto, resolvido. Então, olha aí, só somar, né? Quando ele está em paralelo, basta você somar que você tem o valor resultante. Tudo bem, Stephanie? Tranquilo, né? Olha aí. Agora, olha só que bonito que ficou. Tranquilo. A partir daqui já estamos quase no finalzinho, né? Já estamos... Agora, repare que a gente já consegue identificar que esses dois camaradas aqui podem ser vistos como um sistema em série, ou seja, basta multiplicá-los, né? E depois que a gente achou esse fator resultante,
basta aplicar novamente, né, a fórmula da realimentação para determinar qual que é a função de transferência resultante desses dois caras. Né? Lembrando que o sinal de menos aqui, né, tem que ser levado em conta no sistema. Tá certo? Ou seja, o que eu quis dizer? A gente vai fazer então que esse cara aqui, né, tá vendo? Esse cara multiplicado com esse, né, vai dar quem? G1, G4 vezes G3 vezes G2, G3 mais G2, sobre H1, G1, G4. Aqui eu tirei o S, né, para não ficar toda hora repetindo esse S ali. Que vai ser a função de transferência aqui de cima. Ó. Tá certo? Tudo bem, galera? Tranquilo, né? E aqui a gente vai fazer agora, né, levando em conta essa expressão que a gente acabou de achar. Vamos fazer quem? Envolvendo esse cara, a gente vai ter que aplicar esse cara aqui que a gente achou dentro da expressão de realimentação. Ou seja, o meu G de S agora é quem? É esse grandão aqui. Então ele vai entrar aqui no meu numerador e também vai entrar aqui dentro do G de S. Olha que beleza. Né? Então, assim, só separando eu quis separar de forma né? Acho que não ficou tão claro, pera um pouquinho. Então, olha só, esse termo aqui, tá vendo? Agora que eu defini lá quem que era o G de S, eu substituí, tá vendo? Né? Tá aqui, né? 1 mais. Por que é mais? Porque é menos, né? Então 1 mais G de S. Quem que é G de S? A gente acabou de achar. Aqui no slide anterior. Tá aqui, G de S. Vezes H de S. Quem que é H de S? H2. Então fica 1 mais G1, G4. G3 mais G4. Dividido por 1 menos H1, G1, G4. Vezes... Tem que ter um parênteses aqui, né? H2, tá bom? Que é aqui do denominador. No final das contas, vamos ficar com esse cara. Né? Colocando um sobre o outro, a gente tem, né? Colocando ó, G1. Calma aí que eu acho que faltou eu colocar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Faltou escrever isso com mais detalhes, ó. Então olha aí, vai ficar né? G de S, que é G1, G4, G3 mais G4 dividido por 1 menos H1 G1 G4 estou querendo dizer isso aqui, ó. Vai ser a função de transferência dividido por R, aquela fórmula ali, né? Vou colocar mais detalhes para não ficar. Mas colocar mais menos, né? G GS H de S. Vou colocar o ponto para a gente não confundir.
bom? Então é isso que eu quero achar. Eu quero achar então o G de S eu já substituir. Como é que vocês vão pegar a ideia da coisa? Então olha só, essa aqui é a expressão, né? Então quem que é G de S? G de S é esse termo todo que eu acabei de colocar. Aí aqui agora eu vou colocar assim. Vou fazer aqui só uma separação, né? Para não ficar confuso. Então aqui embaixo vai ficar quem? Agora vai ficar... Isso vai caber, né? Como ali é... Tá vendo, galera? Como ali é menos na entrada, eu coloco. Então vai ser mais, tá vendo? Vai ser mais aqui, ó. Né? Mais. E esse mais aqui, tá? Então vai ser mais. Aí de novo, G1. G4. De novo, né? Vou repetir o GS. G3 mais G4. Já tem que colocar um parênteses aqui, né? Que tá multiplicando tudo. Vezes quem? O H, né? Quem que é H? H2. Tudo isso aqui está dividido, né? Aqui embaixo está dividido por 1 menos H1 vezes G1 vezes G4. Preciso colocar outro vez, né? Já que eu não coloquei em cima. G4. Aqui precisa ficar multiplicando tudo, né? Tá bom, galera? Aí, vou colocar aqui um igual aqui, né? Tentar entender, vocês entenderem que eu estou seguindo aqui esse raciocínio. Igual, né? Aí aqui eu tenho esse cara aqui. Espera um pouquinho. Não, na verdade... Ainda vou colocar assim, né? Tá bom? Ou não tá bom? Aqui também tem aqui. Tá certo, pessoal? Ó, eu estou aplicando essa expressão de realimentação para toda esses camaradas aqui, né? Então, essa expressão aqui, eu quis separar ela apenas, né, representando a parte de baixo, que seria nessa parte aqui, essa parte envolvendo, né, a parte de baixo ali é 1, né, mais, indicando que o mais, ó, ele existe por causa do menos na entrada né, agora do sistema ali, tá? E aí, tudo bem? Ainda estão processando aí as informações aí? Fica um pouco confuso, mas é exercício, né? Não tem jeito, a gente tem que atacar os exercícios para botar isso em realmente mais maneira mais natural. Mas é aquela coisa, você vai fazendo várias reduções, né, e tentando achar um ponto comum, ou seja, agora a gente conseguiu reduzir tudo isso aqui, ó, tudo isso, né, em uma função de transferência só. É isso que a gente pretende. Ou seja, né, galera, aqui a gente tem essa... tá, e outro detalhe, hein? O que vai acontecer? O pessoal que está atento aí, né? Stephanie, Roberta, né? Acho que os outros
também devem estar, né? Tomara que sim. Né? O professor sempre acreditando nos seus aluninhos. Olha só, aqui a gente corta esses caras, hein? Então vai ficar G1, G4, G3, né? Mais G4, e aqui a gente corta porque é idêntico, tá vendo? Ou seja, vamos simplificar essa conta. Tá certo, galera? Simplificando, então fica assim: G1, G4, G3 mais G4 dividido por 1 mais G1, G4, G3 mais G4, né? Vezes H2. Bom, é porque eu coloquei também, eu coloquei tudo de uma vez aqui, né? Por isso que eu tive que fazer ele com calma. Eu vou até subir esse arquivo no YouTube, que eu estou gravando, né? Porque eu fiz pela primeira vez e agora eu estou fazendo melhor, explicando com mais detalhes, né? Ajuda, né? Na hora que eu estou assistindo a videoaula, né, ou a gente está estudando com a aula de alguém, a gente fica pensando, pô, por que esse cara não fez aquilo, né, de forma mais razoável, né? Então, deixa eu só voltar aqui para ver uma coisinha. Ah, tá, pera aí um pouquinho. Pessoal, aqui, ó, faltou ainda fazer um detalhe aqui, né? Eu tenho que tirar o mínimo desse cara aqui, ó. Então, deixa eu fazer no próximo slide, deixa eu ver. Certo, vocês concordam comigo? Olha aí, meninas, né? O pessoal que está mais acompanhando aí. Ó, aqui eu tiro o mínimo, vai ficar, para eu poder cortar, tá vendo? Vai ficar 1, né? Vezes 1 menos H1, G1, G4. Concorda? Então aqui era 1 sobre 1, ó. Né? E aqui é 1 menos H1, G1, G4. Aí eu tiro o mínimo, eu multiplico aqui por 1, né? Esse termo aqui por 1, e o G1, G4 aqui em cima, G3 mais G4, eu multiplico por 1, vai ficar a mesma coisa. Então aqui em cima, porque eu estou sem espaço aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou ter que incluir mais um slide aí. Fica mais claro. Mas acho que vocês conseguiram pegar a ideia, porque olha só, aí anula, né? Vai ficar 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 vezes menos H1, G1, G4. É por isso que fica 1 menos, por isso que aqui vai ficar 1 menos H1, G1, G4. Acho que vou ter que fazer aqui, deixa eu tentar limpar aqui. Rabisquei tudo, né? Tentar achar um espacinho aqui. Ó, deixa eu fazer com calma, né? Então só pegar aquele trecho de baixo ali, ó. Vai ficar então 1 mais G1, G4, G3 mais G4. Vou pegar só essa parte que está dentro do parênteses ali, viu? O H2 eu não vou colocar não. Sendo que o 1 eu vou supor, né? Supor não, ele está, né? Na verdade dividido por 1. Menos. Então fica 1 menos H1, G1, G4. Tá bom, galera? Ou seja, eu vou ter que apagar, né? Então observem o que eu vou fazer. Eu vou
pegar então, para tirar o mínimo, eu vou ter que multiplicar então aqui, ó. 1 menos vai ficar 1 menos H1, G1, G4, fecha. Tá certo? Mais, fecha parênteses, mais, e aqui eu vou multiplicar tudo por 1. Eu tinha colocado ali, mas vai ser 1, planejei aqui, vai ficar sem espaço. Deixa eu ver se vai dar 1, vai ficar um G1. Aqui pra lá. Eu coloco esse parênteses ali. Então vai ficar. Deixa eu ver se vai agora. Eu tenho que só colocar depois. Então, pessoal, eu vou colocar tudo, tá vendo? E dividido por 1 menos H1, G1, G4. Deixa eu só terminar de colocar assim. Para vocês entenderem o que eu estou fazendo. E aqui eu vou colocar G4. 4, né? Tá bom? Vamos lá para ver se eu consigo. Tá vendo aqui? Então olha só, agora eu vou multiplicar, ó, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos H1, G1, G4, tá certo? Né? E depois o 1 que estava aqui embaixo, ó, que é esse 1 aqui, eu multipliquei esse termo todo, né? Aqui, ó, ficou 1 vezes G1, G4, tá aqui. Aí eu consegui tirar o mínimo, tá vendo? E aí eu fico só com esse termo, que esse termo H1, aqui deixa eu colocar, né, tudo dividido. Tá aqui. Então aqui ter ficado azul, tudo bem. Então fica tudo isso dividido, né? Tudo isso dividido por 1 menos H1, G1, G4 e portanto, né, eu consigo cortar, tá vendo? Esse cara aqui, né, eu colocaria ele aqui embaixo, né, esse termo todo, e aí eu corto, né, com o de cima. E aí, portanto, vai ficar apenas isso, ó. Aí a gente fica com, que é do próximo slide, que é 1 vezes 1, então fica 1 menos H1, G1, G4, né, que é só esse termo de cima aqui, né, só o termo de cima aqui. Esse termo de cima. E aí, galera? Isso aqui foi meio malabarismo aí, não sei se deu, mas é só pra gente chegar finalmente nesse cara, né, que é essa aqui, que é a função geral, né, ou seja, minha função de transferência, né, função de transferência. Desse sistema todo aí, tá bom?
lembra lá, porque aqui eu precisei cortar, né? Cortei aquele termo que tinha aqui em cima com esse que estava aqui embaixo, mas antes eu tinha que aplicar, né, aplicar a minha... tirar o mínimo, né? Tirar o mínimo ali para poder ficar com esse termo de H1, G1, G4 aqui, né? Não, Roberta, peraí, não é assim. É porque eu peguei esse problema, né, sendo ele aquele, vamos dizer assim, aquele que engloba tudo, né? Então a ideia é tentar, na verdade, a partir dele, né, facilitar na hora de fazer os exercícios, tá bom? Tá ficando um pouco longa, né, um pouco longa a aula, galera. Eu vou fazer assim, tem um exercício. No finalzinho aqui ficou meio, né, se vocês quiserem eu repasso isso. Mas olha só, para mostrar que aqui a gente teve que, para juntar esses dois, né, e eu faço uma rabisqueira danada aqui, né. Então olha só, para juntar esses caras, ó, né, esses dois, na realimentação, vou colocar depois, eu vou apagar, ficar mais rabiscado ainda. Para juntar esses dois eu tenho que aplicar essa expressão, certo? Então eu aplico ela. Aplicando eu vou ficar com o termo de G de S em cima, né? E embaixo fica com 1 menos, mais, né? 1 mais G de S, que é esse termo todo, vezes H2. Tá aqui. Só que eu tenho que tirar o mínimo, né? Eu tenho que tirar o mínimo aqui. Para tirar o mínimo, eu tive que fazer toda essa continha aqui, vocês viram, né? Então eu peguei 1G1, 1H1, G1, G4, multipliquei em cima, e aqui eu tinha um termo, né, 1, joguei aqui, multiplicando G1, G4, G3 mais G4, e fiquei apenas embaixo com, né, o termo que é no mínimo, no processo, né, de mínimo múltiplo comum, a gente fica com 1 menos H1, G1, G4. E aí sim eu posso cortar, igual eu fiz aqui, eu cortei. E eu fico só com esse termo, né, em cima, que é representado aqui, né, por isso que eu coloquei aqui, né, no final, tá bom? Tá? Tá bom? Então, assim, a gente conseguiu finalizar, né, a expressão com juntando todos, né, todos os termos aí do meu processo, né, em um só. Tá certo? Tem um probleminha, um exercício aqui, ó. Não vai dar tempo de a gente fazer hoje. Na verdade, eu deixei pra gente treinar, né? Agora, eu achei que tem um tempinho para pelo menos a gente começar isso, né? Mas não vai dar tempo. Acho que vai ficar meio longo demais a aula. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa explicação aqui, eu vou, né, deixar bonitinho aqui, né, essa parte, né, e eu vou gravar essa aula e vou postar para vocês, tá, exercício, né, diagrama de blocos, né, exercício 2, eu posto ali para vocês no Canvas, pode ser? Eu vou fazer isso porque eu tô vendo que senão vai ficar muito difícil, né, de fazer exercício, né, eu vou passar alguns exercícios para vocês, então eu fazendo esse, passar alguns, aí vocês vão olhando os vídeos, né, e vão tentando fazer, né, assistam aí, aí tiram uma dúvida ou manda pra mim, né, essas dúvidas aí. Galera, é basicamente isso, né.